Olá, eu sou a doutora Lu Maciel, veterinária, e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o coração dos cães. Na verdade, a gente vai falar sobre um mito que envolve o coração dos cães. Eu ainda escuto algumas pessoas falando, o cachorrinho da minha amiga morreu do nada. Do nada? Ele infartou. Então, será que os cães morrem por infarto? Pra gente entender isso, a gente vai ter que fazer uma analogia entre o coração e o infarto humano e o coração e o infarto canino. Então vamos primeiro falar de humano, para ficar mais fácil. Quando que um ser humano infarta? Geralmente quando tem um depósito de colesterol na parede do vaso, dessas coronárias, esse vaso obstrui, deixa de chegar o sangue, gente, falando de uma forma muito simplista, tá? Mas só para ficar fácil de entender. Deixa de chegar o sangue no coração e o ser humano tem um infarto, com todas aquelas características que a gente sabe, os sintomas, né? De dor no peito, náusea, etc. Já para os cães, esse é o primeiro ponto diferente. O colesterol ele não está diretamente envolvido nesse processo, tá? Porque nos cães ele não se deposita em parede de vaso a ponto de causar uma obstrução. Esses vasos podem até serem obstruídos por outras coisas, por exemplo, por um trombo, né, que apareceu ali por alguma outra doença cardíaca, ou por uma fibrose em cães mais velhos, tá? Mas não por depósito de colesterol. Então esse é o primeiro ponto. O segundo ponto em humanos, obstruiu uma coronária ali, deixou de chegar sangue e infartou. Em cachorros, a gente tem um mecanismo um pouco diferente, que quando uma coronária obstrui, ele dá um jeitinho de chegar sangue por uma outra coronária, tá? Então, a gente não percebe esse mal-estar, esse desconforto, principalmente essa morte súbita que acontece em humanos, a gente não percebe em cães. Então, eles podem até ter microinfartos, mas não é raríssimo, tá? Ter morte súbita por infarto. Se essa morte súbita aconteceu, então o cachorro estava ótimo, do nada morreu. Provavelmente está relacionado a alguma outra doença, tá? E as doenças cardíacas mais comuns de levarem a morte súbita, né, por uma arritmia, enfim, são as doenças valvares degenerativas, então a válvula do coração vai degenerando com o tempo. As cardiomiopatias dilatadas, que é quando o coração fica grandinho, e as cardiopatias congênitas, então o animal já nasceu com problema cardíaco, tá? Então por que eu tô batendo nessa tecla, né? Por que é importante a gente falar sobre isso? Os cães precisam, durante a sua vidinha, terem um acompanhamento da parte cardiológica. Então, se a gente descobre essas doenças mais cedo, é muito mais fácil da gente tratar e não chegar ao ponto de ter uma morte súbita, tá bom? Então, se alguém falou pra vocês, pra algum amigo de vocês, o cachorrinho morreu do nada porque ele infartou, provavelmente isso não aconteceu, tá bom? Tinha alguma outra coisa levando essa morte súbita. Então, se vocês gostaram de saber disso, compartilhem com os amigos, nos sigam nas redes sociais, @VetsIncríveisPets, e podem sugerir outros temas também. Obrigada, gente. Até a próxima.